Nossa aula de arte e literatura vai tratar de versificação métrica. Vamos ver o que é isso, olhar nos poemas o que significa um rigor na forma, isometria, ok? Como classificar os versos de um poema quanto ao número de sílabas. Tá bom? Então vamos iniciar com a leitura do Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, o seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes. Então vamos para a versificação. É a técnica e a arte de compor versos fazendo uso para o efeito de alguns elementos que concorrem para a harmonização e a beleza do gênero lírico. Gênero lírico, lembrando, é aquele lá na origem, né, em que se declamava um poema e ao som de uma lira, um instrumento musical de cordas com um som bem suave, tais como, então no caso, o ritmo, a metrificação, rima, entre outros. A quantidade de sílabas determina a métrica do verso, enquanto a posição das sílabas tônicas lhe define o ritmo. Escansão é a contagem das sílabas de um poema, uma espécie de decomposição dos versos em seus elementos métricos, principalmente no que diz respeito à sonoridade, como é o caso das sílabas tônicas, sílabas fortes. Por exemplo, o primeiro verso do poema Dos Olhos da Amada, verso original, ó minha amada. E na contagem de sílabas, nós temos ó, mi, nha, ma. A última sílaba, vamos ver depois, que não é contada ou contabilizada aqui quando se fala em sílabas poéticas. Ela é uma sílaba átona. Nós contamos somente até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Essa é a regra. Vamos para as regras, então. Primeira, a contagem das sílabas é feita somente até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Falamos antes, né? Segunda, se uma sílaba poética terminar em uma vogal átona e a sílaba seguinte iniciar-se em uma vogal ou H que não possua som, essas sílabas podem se juntar em uma única. Terceira, na presença de sílabas com RR ou SS, não se separam os dígrafos na contagem das sílabas poéticas. Então, aqui estamos vendo que a contagem de sílabas poéticas é diferente da contagem das sílabas de uma palavra pelas regras da fonologia. Então, o poema José, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Então, nós temos na escansão 5 sílabas para cada verso e encontramos aqui os dígrafos, né? As últimas sílabas que são átonas separadas, que somente são contadas até a última sílaba tônica. Revendo as regras. Primeiro, a contagem das sílabas é feita somente até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Estrofe de Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento.
Então, nós temos aqui a contagem, percebemos a fusão aqui, né? Que uma sílaba, a sílaba átona, se adere aqui à vogal inicial de outra palavra, né? Aqui no caso de um vocábulo. Dual, uma sílaba somente. Encontramos essa fusão de sílabas, né? Aqui em zelo e, né? Zelo e, mesmo em, encontramos então essa fusão. Dele cien, cante mais meu pensamento. Então, dele cien, cante mais meu pensamento. Eu conto uma sílaba apenas. Segunda, se a sílaba poética terminar em vogal átona e a sílaba seguinte iniciasse em vogal o H, nós falamos anteriormente, que não possua ações, as sílabas podem se juntar numa só. Ó a minha alma, que os olhos, os teus, quanto mistérios nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Então, aqui, minha amada, então, foram fundidos aqui em uma única sílaba. Terceira, na presença de sílabas com RR, SS, não separa os dígrafos na contagem. Então, eles passam, são excluídos, né? Aqui no caso, excluídos porque são sílabas átonas, né? Mas se você olhar aqui o morre, se você morrer, então a sílaba tônica aqui continua. Então o RR fica junto aqui, o dígrafo permanece numa única sílaba, né? Diferentemente das regras de separação da fonética, fonologia, em que você separa esse dígrafo. Quando um poema apresenta medida única de sílabas em seus versos, esses versos são chamados isométricos, né? Iso significa mesmo, né? E métrico aqui, medida, mesma medida. Tá? A quantidade fixa de sílabas em todos os versos recebe um nome particular de acordo com o número de sílabas. Vamos ver esses nomes? Então, o verso de uma sílaba é chamado monossílabo. Duas sílabas, dissílabo. Três sílabas, trissílabo. Quatro sílabas, tetrassílabo. E aqui bem fácil, né? Cinco sílabas, pentassílabo. E aí você tem um nome especial para ele, que é redondilha menor. Então, redondilha menor, 5 sílabas. O hexassílabo, 6 sílabas. O heptassílabo, mais conhecido como redondilha maior. Então, redondilha menor, 5 sílabas. Redondilha maior, 7 sílabas. 8 sílabas verso octassílabo, eniassílabo, decassílabo. Você tem o endecassílabo, com 11 sílabas. O duodecassílabo, verso alexandrino. Então, esses nomes especiais são interessantes, né? E mais de 13 sílabas ou mais, o verso bárbaro. Ok? Exemplos, né? Monossílabo, flébio, lábio. 2 sílabas, bebeu, cantou, dançou. 3 sílabas ou trissílabo, com as unhas, com os dentes. No tetrassílabo, da veste branca, a larga túnica, por fim arranca a rosa única em um soluço. Temos aí contagem de sílabas separadas aí para compreensão, né? 5 sílabas, pentassílabo ou redondilha menor, para que o menino durma sossegado, sentado a seu lado, a mãezinha canta. Aqui temos todas aquelas regras, né? Lembrar que só conta até a última sílaba tônica da última palavra. 6 sílabas, o hexassílabo. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário. O heptassílabo, redondilha maior. Vou-me embora para a Passágada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. 8 sílabas, octassílabo. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri.
pois nada quero, nada espero. Eniassílabo, com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão. Decassílabo, frescura das sereias e do orvalho, graça dos brancos pés dos pequeninos. O endecassílabo, poema que se lê comovidamente, entre sorrisos e lágrimas de gozo. De 12 sílabas. Aqui, para facilitar, que ele é um pouquinho mais longo, os números estão embaixo. Meu caro Rui Ribeiro Couto, a mocidade, prometo-te mais que dá. Sonhamos se dormimos, e sonhamos quando acordados, altos cimos, da aspiração, que em torno vê só a imensidade. 13 sílabas ou mais, verso bárbaro. O arranha-céus sobe no mar puro, lavado pela chuva, e desce, refletido, na poça de lama do pátio. Então, aqui nós já temos bem superados aí as 13 sílabas, né? Nos poemas modernos, a métrica passa a ser livre, não há preocupação com o rigor da forma. Essa liberdade destaca o ritmo e a sonoridade dos poemas. E aí a gente vai ficar com aquela ideia de quê? De ritmo, sílaba tônica. O final, né, também de cada verso com a rima. A metrificação será sempre um desafio para o artista, pois é necessário conhecer o mecanismo de produção para que se apliquem as formas fixas nos poemas. Então, é bem interessante, né, porque é bem mais difícil você compor poemas com o rigor métrico, porque existe uma necessidade de trabalhar cada termo e que ele seja encaixado em um verso com a quantidade de sílabas exatas. Atividade de vocês, né? Então, resolva a questão a seguir, ou as questões a seguir são duas, né? Referentes à métrica. Leia este fragmento da poesia Meus Amores, de Luiz Gama. Meus amores são lindos, cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioula, ou tétis negra, tem por olhos 2 astros cintilantes. Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o inverno gela. Os versos desse poema podem ser assim classificados, então: redondilhas menores, maiores, decassílabos ou alexandrinos. Vocês vejam, façam a contagem e escolham a alternativa correta. E aqui do soneto de fidelidade, né, já conhecido: de tudo ao meu amor seria atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Os versos desse poema são classificados como... Você escolhe aí a alternativa correta, mas isso aí é bem fácil, hein? O pessoal prestou atenção, já sabe. Mas é interessante você praticar para tentar resolver essa questão, tá bom? Então, gente, aguardar então a participação de vocês aí nessa atividade.